Boa noite, irmãos. Paz do Senhor seja convosco. Em hebraico é Shalom Aleichem. O capítulo 5 é um capítulo curto, de 14 versículos, mas de coisas extremamente importantes e com um final de uma chamada de atenção das mais importantes mesmo. Ele começa dizendo aqui, sobre o sumo sacerdote, ele fala: portanto, todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelos pecados. Veja bem, ele não é designado por homens, é designado para os homens, para representá-los. Quem designa o sumo sacerdote é Deus, e o sumo sacerdote, ele tem que ser de uma linhagem específica. Todos os sacerdotes eram da tribo de Levi, eram os levitas. Mas o sumo sacerdote, que é o sacerdote principal de todos, aquele que faz esse serviço de representar o povo diante de Deus, eram somente os descendentes de Arão. Os filhos dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, ele tinha que ser parente sanguíneo mesmo, direto de Arão, que Arão foi escolhido por Deus, o primeiro sumo sacerdote, embora nós vamos ver uma outra questão, mas fica aqui para frente. Diz assim, que ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraquezas. Ele é um homem normal, cheio de fraquezas, então ele se compadece, pode se compadecer. E por esse motivo, ele tinha que oferecer tantos sacrifícios por ele quanto pelo povo. Sempre tinha um ritual de purificação do sumo sacerdote, quando ele fosse oferecer esse sacrifício, que era feito uma vez por ano, E é interessante que na roupa dele tinham umas sinetazinhas que servia tanto para quando ele andasse com essa vestimenta no meio do povo, o povo soubesse que ele estava passando, quanto para quando ele estivesse fazendo esse serviço ali, ele teria que entrar naquele local que é o Santo dos Santos, que somente esse sumo sacerdote poderia entrar, e uma vez por ano. E se ele entrasse com algum pecado secreto, escondido, ele morria. E ninguém poderia entrar lá para retirar ele. Então, essa sinetazinha era usada para que soubessem que ele estava vivo e andando ali fazendo os serviços, E ele amarrava uma corda no pescoço, na cintura, Pescoço não. Uma corda na cintura para caso acontecesse alguma coisa, pudessem puxar ele. Então, aqui no verso 4, diz o seguinte, que ninguém, portanto, toma essa honra para si mesmo, senão quando convocado por Deus, como aconteceu com Arão. Ninguém pode se auto-intitular agora sumo sacerdote. Foi o que aconteceu depois, na época da vida de Jesus, na época em que Jesus estava vivo aqui na Terra, haviam se corrompido essa questão do sacerdócio, Então, aqueles sumos sacerdotes ali, eles eram indicados por Roma e não eram da linhagem de Arão. Por isso não tinham respeito de muitos, Então, diz assim, dessa mesma forma, Jesus também não buscou para si mesmo a glória, mas foi Deus que o tornou tal qual era, como diz ali no Salmo 2, verso 7, dizendo, tu és meu filho e hoje te gerei. E também no Salmo 110, verso 4, falando profeticamente, diz ali, tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Por que isso? Porque Jesus não era levita, não era da tribo de Levi, e tampouco era da família de Arão. Então, para que Jesus se tornasse sumo sacerdote, ele era sacerdote segundo uma ordem superior, que era anterior a Arão, que é o caso que aparece lá no livro de Gênesis, quando esse Melquisedeque ele se encontra com Abraão. Então, ele era sumo sacerdote de uma ordem levantada por Deus, assim como também Arão foi, E então diz aqui que durante os seus dias, os dias de sua vida na terra, Jesus ofereceu
orações e súplicas em clamor com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa de sua reverente submissão. Quando foi isso? Em todos os relatos que nós vemos que Jesus ele subia aos montes para orar, ele era o último a dormir e o primeiro a se levantar. Quando todos se levantavam, Jesus já estava lá há tempo, quando não passava noites no monte orando. Então Jesus estava o tempo todo oferecendo orações e súplicas em clamor, com lágrimas diante de Deus. E foi ouvido pela sua perfeita e reverente submissão, né? E mesmo considerando o fato de que ele era o Filho de Deus, isso é muito importante, ouve com bastante atenção, mesmo considerando que ele era, pelo fato dele ser Filho de Deus, ele aprendeu obediência por intermédio das aflições que padeceu. Então, se Jesus aprendeu a obediência por meio das aflições, sendo ele o Filho de Deus, e sendo ele de plena e perfeita obediência, como nós queremos aprender de uma forma diferente? Nós vamos aprender pelo meio das aflições, né? Então, e mais importante ainda, ele diz, e uma vez aperfeiçoado, que Jesus tornou-se perfeito mesmo, né? Uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, ou seja, para todos os que andam nesse caminho. Fazer discípulos é fazer pessoas que andem no mesmo caminho. Então, Jesus ele se tornou essa fonte de salvação, mas somente para aqueles que obedecem, para aqueles que andam segundo as suas pegadas, andam segundo os seus caminhos. E diz assim, tendo sido nomeado por Deus, ele repete aqui, sumo sacerdote segundo essa ordem mais antiga, superior, a ordem de Melquisedeque. Agora aqui, essa parte aqui é muito importante de prestarmos bastante atenção, porque para que nós possamos analisar nossas vidas, analisar a nossa trajetória de vida com Deus para ver onde estamos. O escritor de Hebreus agora, após falar dessas coisas, né, falando de Jesus como sumo sacerdote, falando de que ele aprendeu obediência pelo sofrimento que teve, e ele é autor da salvação para todos que lhe obedecem, e se tornou sumo sacerdote segundo essa ordem de Melquisedeque, ele diz assim, quanto a isso, temos muito que ensinar, quanto a essas coisas que já foi falado, poderiam ensinar muito mais profundamente, mas difícil de explicar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vocês têm se tornado indolentes para aprender, ou seja, relaxado para aprender, indiferente, inconsequente. Lembra de muitas parábolas que foram ensinadas na época da leitura dos evangelhos, né? Aqueles filhos inconsequentes das parábolas, que coisa triste, né? E apesar de que já a essa altura, o tempo que tem de conversão, já deviam ser mestres, deviam estar ensinando, deviam estar alcançando pessoas, ainda precisam que alguém instrua e mostre as coisas elementares da vida com Deus e da palavra de Deus. E voltaram a ser necessitados de leite, quando já deveriam estar recebendo alimento sólido. Sabe como é quando a criança nasce? Ela começa só mamando, só leite. E depois que ela cresce, ela vai começando a comer uma comidinha sólida, até que está comendo comida realmente sólida, mastigando bem, comendo comida forte. Mas agora imagina se você vê uma criança, de repente, lá com 5, 6, 7 anos, voltando a viver só de mamar no peito da mãe. É uma comparação para a nossa vida espiritual, porque ela ocorre da mesma forma. E nós temos que ter, assim, pensar muito seriamente nisso, ter muito sério isso, considerar diante de Deus com choro, com lágrimas, com humilhação, pedindo misericórdia do Senhor, né? Para que não sejamos encontrados dessa maneira. Porque ele fala assim, ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, não tem experiência em conhecer a vontade de Deus.
Mas o alimento sólido é para os adultos, aqueles que pela prática, pelo exercício constante da fé, tornam-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Essa é a pessoa madura, capaz de ser usada por Deus, habilitada a ser usada por Deus, a qual ela tem o costume realmente da vida de fé, do exercício constante da fé. Essa é a esperança de Deus em nós, a esperança de Deus em você, em mim. Tá? Vamos considerar seriamente essas coisas, né? Estamos aqui lendo, estudando livros, né? Eu sei que os estudos são bem superficiais mesmo, é uma leitura com alguma explicação, né? Não é algo de profundidade, mas se nós não compreendermos dessa maneira, como é que vamos querer compreender coisas ainda mais profundas? Só vamos achar que é muito falatório e muita confusão. Tá? Eu abençoo os irmãos para que ouçam no coração essas coisas e considerem diante de Deus realmente uma mudança de vida, um buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto está perto. Tá certo? Um grande abraço a todos e um bom final de semana.